A imaginação, porque nós iremos agora entrar em Jerusalém. Ali atrás daquela porta está Jerusalém. E nós iremos entrar lá, crianças. Então eu peço que vocês usem a imaginação de vocês quando entrar nessa porta. Eu amo, tá bom? Muito bem, então vamos entrando, crianças. Vamos. Esperem, nós estaremos entrando em Jerusalém nesse momento. Muito bem, esperem, vamos esperar as outras crianças. Muito bem, calma, todo mundo junto, que eu sou guia turística, eu tô apresentando para vocês. Aqui é Jerusalém. Olha a criaturinha de Jerusalém. A criaturinha de Jerusalém está ali. Esperem, crianças, que agora... Calma. Aqui é Jerusalém, comecem a imaginar aquela cidade linda, maravilhosa. Aquela cidade linda e maravilhosa. Nós agora iremos entrar nós vamos entrar no Monte da Caveira, aonde aconteceu tudo, aonde o discípulo de Jesus irá nos contar o que aconteceu. Estava numa noite como essa, um dia como esse, assim, um dia meio... Lá era calor, né? Aqui tá um pouquinho frio, mas lá era calor. E nós iremos entrar. A partir do momento que vocês entrarem ali, vocês vão se sentar nas cadeiras e vão imaginar que vocês estão neste lugar, no Monte da Caveira. Estamos bem! Está frio aqui um pouco, Jerusalém às vezes faz frio muito alto aqui, não é mesmo? É verdade. Eu sou discípulo de Jesus, eu me chamo Pedro e eu vou contar para vocês a história da verdadeira Páscoa. Existe um motivo para a Páscoa que esses ovos de chocolate escondem. Eles estão escondendo algo de nós. E essa noite eu vou contar para vocês. Como eu disse, eu me chamo Pedro e na época de Jesus eu era pescador. Eu pescava peixes, até que um dia eu estava lá no mar da Galileia, quando Jesus passou e me chamou, pediu para seguir ele. E eu aceitei, claro, imediatamente passei a seguir Jesus junto com outros 11 colegas. E por 3 anos eu segui Jesus e vi coisas maravilhosas que ele fazia. Ele fazia milagres, ele curava os doentes, ele falava coisas maravilhosas sobre o seu reino. Eu poderia dizer, mas eu vou me atentar apenas à última semana de vida de Jesus. Pois afinal de contas, essa última semana é que diz respeito ao verdadeiro sentido da Páscoa. Esses ovos de chocolate escondem o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, vamos ver o que eles estão escondendo. Na última semana em que Jesus foi morto, muitas coisas aconteceram. Na última semana, nós ficamos na casa de uns amigos, de Lázaro, Marta e Maria, que ficavam perto de Jerusalém. Até que Jesus disse para nós: vá até a cidade e lá vocês vão encontrar um jumentinho e vocês tragam ele para mim. Nós fomos até a cidade e chegamos lá e encontramos o jumentinho. Pegamos o jumentinho. Quando estávamos saindo, o dono disse: aonde vocês estão indo? Como vai devolver? Ele disse: então, tudo bem, pode levar. Então levamos o jumentinho, colocamos nossa capa sobre ele, Jesus montou e fomos à cidade de Jerusalém. Quando chegou lá, vocês não imaginam,
Muitas pessoas estavam esperando por Jesus na entrada da cidade. Era uma festa enorme. Eles tinham folhas de palmeiras e gritavam e cantavam: Hosana, Hosana ao Rei que vem em nome do Senhor. Eles sabiam que Jesus era o Messias. Naquele momento, nós descobrimos também aquilo que nós já desconfiávamos, que ele era o Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer por nós, para nos salvar dos nossos pecados. E foi uma grande festa em Jerusalém. Eles abanavam as palmeiras e gritavam: Hosana, Hosana ao Rei. Nesse momento descobrimos o verdadeiro sentido da Páscoa. Jesus nos disse que no Egito antigo, o anjo da morte iria passar. E somente as casas que tinham o sangue do cordeiro, quando o anjo passasse, ninguém iria morrer. Então descobrimos que nos derramar o seu sangue e nos livrar da morte do pecado. Mas até aquele momento nós não tínhamos aonde celebrar a nossa Páscoa. Então Jesus disse para nós: vão preparar uma ceia para nós, uma Páscoa para nós. E eu disse: Senhor, mas aonde? Nós não temos aonde celebrar a Páscoa. Ele disse: então vão à cidade. Vocês vão encontrar um homem com um pote de água na cabeça. Quando o encontrarem, ele vai dizer para vocês aonde está o lugar onde vamos celebrar a ceia. Meus amigos, quando chegamos na cidade, encontramos um homem com um pote de água, assim como Jesus havia dito. Ele nos levou até a casa onde tinha uma grande sala organizada para nós celebrarmos a ceia. E mais Jesus... E aí tinha uma mesa com os alimentos e nós se reuníamos, cantamos louvores, hinos e estavam muito alegres. Jesus pegou o pão e disse que ele era o símbolo do corpo de Cristo, que seria entregue para nós, para perdão dos nossos pecados. Ele também pegou o cálice e disse que era o símbolo do sangue de Cristo, que assim como o cordeiro do Egito foi derramado o sangue para que o anjo da morte não passasse naquelas casas, o sangue de Jesus seria derramado para perdão dos nossos pecados. Estávamos felizes com isso, até que em um dado momento Jesus trouxe uma triste notícia. Ele disse que um de nossos colegas, Judas, iria trair ele, e Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Naquele momento ficamos muito tristes, porque como assim o nosso Senhor, o nosso Jesus seria entregue para ser morto? Ainda não tínhamos entendido que a profecia estava se cumprindo, que ele deveria ser morto para a remissão dos nossos pecados. Naquele momento, então, era um sentimento de tristeza, de expectativa. Não sabíamos o que ia acontecer. Depois que a ceia terminou, Jesus chamou a gente para ir num lugar chamado Jardim das Oliveiras para orar. Chegamos todos nós lá e Jesus chamou a mim e aos meus colegas João e Tiago à parte para orarmos junto com ele. Jesus estava muito aflito, muito triste, muito angustiado. Então Jesus começou a orar ao Pai e ele dizia: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus orava angustiado. O dia já estava terminando, eu estava com sono, então eu não pude orar com Jesus. Eu acabei dormindo. E muitas vezes Jesus me chamou e pediu para orar com ele. Ele estava muito triste, angustiado. Um momento eu olhei para ele e ele estava suando gotas de sangue. Tamanha era a sua angústia. E ele orava e orava. Um momento Jesus se levantou e disse: levantem-se. Os homens que vão me prender estão chegando. O Filho de Deus será entregue nas mãos dos homens maus. Quando de repente os soldados chegaram e levaram Jesus. Eles pegaram o meu Jesus, amarraram ele e levaram ele embora, como se ele fosse um malfeitor. Ele não tinha feito nada.
Foi muito, muito triste. E naquele momento eu não acompanhei ele, eu estava com muito medo e fui observando tudo o que acontecia de longe. O meu Jesus estava preso e foi levado embora. Nesse momento, ele foi levado à casa do governador para ser julgado. Falsas testemunhas falavam coisas horríveis de Jesus, que eram mentira. Ele não era aquilo. Eles o amarraram e o condenaram à morte. Nesse momento, soldados pegaram a Jesus e os chicotearam suas costas, bateram muito, muito e muitas vezes nele. Era muito triste o que faziam com o nosso Jesus. Era plena Páscoa e estavam fazendo isso com eles também, zombavam de Jesus. Colocaram nele uma coroa de espinhos e zombavam dizendo que ele era o rei dos judeus. Realmente Jesus é o nosso rei, mas eles eram maus, estavam maltratando a Jesus. Então, por último, quando condenaram a Jesus, deram a ele uma cruz muito pesada para ele carregar monte acima, o Monte das Caveiras, um lugar como este aqui, como vocês estão imaginando, um lugar muito triste. A cruz pesada Jesus colocou em seus ombros e carregou e sofreu depois de ter apanhado muito. Chegando lá no monte, eles pregaram Jesus com grandes pregos, pregaram suas mãos, pregaram seus pés, e ele sofria e derramava seu sangue para perdoar os nossos pecados, assim como os profetas tinham dito que iria acontecer. 400 anos antes, os profetas diriam que o Filho de Deus seria entregue e derramaria seu sangue para nos salvar. E assim foi feito. Ele foi pregado na cruz e ali morreu. Antes de morrer, Jesus disse: está consumado, tudo está feito. O propósito de Jesus vir ao mundo se cumpria com a sua morte. Ele foi entregue por nós por conta dos nossos pecados. E assim Jesus morreu. O dia estava terminando, já estava ficando escuro. Era necessário tirar Jesus da cruz. E para terem certeza, e o furaram, para ter certeza de que ele havia sido morto. Foram cenas muito, muito tristes, crianças. Muito tristes o que fizeram com o nosso Jesus. Ali, todas as nossas esperanças haviam ido embora. Eu estava muito triste. Não sabia o que iria fazer da vida, se ia voltar a ser pescador. Agora o meu mestre havia morrido. Então, tiraram Jesus da cruz. Neste momento, veio um seguidor de Jesus chamado José e levou Jesus para ser sepultado. Eu vi quando eles enrolaram o corpo de Cristo em lençóis e levaram o seu corpo. Neste momento, soldados faziam jogos, jogavam dados para saber quem iria ficar com as roupas e os pertences de Cristo. Era muito triste, o meu mestre estava morto, ele foi enrolado e levado para a sepultura. Era tudo muito triste, o sol havia se escondido, havia escuridão na terra, havia morrido. Então não havia mais o que ser feito, somente tristeza e angústia. Então aconteceu que no domingo de manhã as mulheres foram até o sepulcro para ver o corpo de Jesus, levaram aromas, iam cuidar do corpo de Jesus. Quando chegaram lá no sepulcro, a pedra que haviam colocado no sepulcro para tampar o sepulcro havia rolado. O selo do governador e os guardas não estavam mais lá. Elas acharam estranho, entraram no sepulcro. Adivinha, o corpo de Cristo não estava lá, somente os lençóis. Elas não sabiam o que fazer, anjos lá dentro. E sabe o que eles disseram para ela? O corpo dele não está mais aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo.
Então as mulheres vieram correndo e nos contaram que Jesus havia ressuscitado. Não acreditamos. Eu e meu amigo João fomos até lá para ver pessoalmente. Eu cheguei e de fato, somente os lençóis estavam lá. O corpo do nosso mestre não estava mais lá. O que havia acontecido? Então voltamos para casa, nos trancamos todos nós e ficamos sem saber o que fazer. Quando de repente, com as portas trancadas, Jesus apareceu no nosso meio, vivo! E ele disse para nós: paz seja convosco. Que alegria! O nosso Jesus estava vivo no nosso meio. A gente viu quando ele foi crucificado, quando ele foi enrolado e levado. Mas agora ele estava no nosso meio, vivo. Que alegria! O nosso Senhor ressuscitou. Crianças, eu quero dizer para vocês algo muito importante. Eu estava lá, eu vi quando Jesus foi morto e entregue para ser morto. Eu vi quando ele ressuscitou e a profecia se cumpriu. Foi necessário que Deus enviasse o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. Obedecemos, fazemos o que é mal. Então, para estarmos com Deus novamente, precisávamos que os nossos pecados fossem perdoados. E eles foram plenamente perdoados em Cristo Jesus. Aqui na cruz, com o nosso mestre morto, Deus perdoou todos os nossos pecados. Tudo aquilo que fazemos de mal, tudo aquilo que desobedecemos, que mentimos, foi perdoado em Cristo Jesus. Amém. E assim é comemorado a verdade dos pecados. O que todos esses ovos de Páscoa escondem é que Cristo morreu e que agora o sepulcro está vazio. Jesus não está mais morto. Ele ressuscitou, ele está vivo. Amém. E eu vi que ele ressuscitou. Eu pude tocar em seu corpo. Ele está vivo e os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Jesus, nós temos remissão e perdão de pecados. Isso é a verdadeira Páscoa, que em Cristo nós somos salvos e perdoados. É isso que a Páscoa significa, não esses ovos de chocolate. Ter paz com Deus é muito melhor do que esses ovos. É tudo que nós precisamos na vida. Perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Eu quero que vocês fechem os seus olhos e vamos falar com Deus. Quero que vocês repitam comigo. Deus, eu peço perdão pelos meus pecados. Eu aprendi que a Páscoa significa que Cristo morreu pelos meus pecados e ele ressuscitou, confirmando que os meus pecados são perdoados. Deus, através de Cristo, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas mentiras, por aquilo que faço de mal, assim como Pedro era amigo de Jesus. Amém. Crianças, vocês entenderam qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Sim. Porque eu vi por aí que existem muitas Páscoas. Eu quero perguntar para vocês o que significa Páscoa então. Se vocês prestaram atenção na história que eu contei, que eu vivi nos dias de Jesus. O que significa Páscoa, crianças? O cordeirinho. Não, o que significa Páscoa? Eu acabei de contar para vocês. A Páscoa significa a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo para perdão dos nossos pecados. Eu vou perguntar de novo. O que significa Páscoa, crianças? Morte de Cristo e a ressurreição.
A morte de Isso. Cristo e ressurreição, Ele perdoou os nossos pecados. Então, crianças, eu contei para vocês tudo aquilo que eu vivi nos dias de Jesus. Ele é o meu Salvador e eu amei ter andado com Ele, ter participado de tudo isso, desse verdadeiro significado da Páscoa. Eu vou pedir, crianças, que vocês nunca esqueçam o que verdadeiramente significa a Páscoa, porque não tem nada a ver com ovos, tem a ver com o nosso Senhor Jesus sendo morto e ressuscitado ao terceiro dia para nos salvar. Amém? Pecados. Vocês entenderam, crianças? Sim! Muito bem! E agora, irmã Neide, vamos entregar para Pode as entregar, crianças. Pedro, pode entregar Qual para as o seu nome, crianças. Davi, Ó, Davi, receba sua ovelhinha. Oh, Manu, a Lu, o Júlio também. o aniversariante, o Outro Davi, Davi. Nossa, quanto Davi. Tudo bem. Christopher, Christopher, olha o Marcos. o Marcos. Marcos tinha um discípulo também. Marcos também Tinha um tá na colega com esse Bíblia nome lá. também. Muito bem. Vamos ver aqui. Manu, Manu, nome maravilhoso. Valentina A Valentina. e a A Rafa. Rafinha. Muito bem, Muito Pedro. bem, muito Pedro, bem. muito obrigado pela sua Crianças, participação. Olha, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Quem gostou? Contando a minha história e tudo o que aconteceu na última semana de vida de Jesus. Quem gostou de ver o Pedro aqui? Muito bem. Que você volte sempre, Pedro. Obrigado, crianças. Eu amei conhecer vocês, viu? Fiquem com Deus. Amém. Tchau, Pedro. Eu vou continuar falando de Jesus. Tchau, Pedro. Vai com Deus, Pedro. Deus te abençoe.